Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e esteja com você em todo o tempo. Você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui conosco assistindo a nossa mensagem. E se você quiser fazer parte do nosso canal, você pode se inscrever. Não vai pagar absolutamente nada, né? Apenas se inscreve, você vai receber as notificações das mensagens aí para assistir e ouvir a voz do Senhor através das mensagens, né? Eu quero pedir desculpas, irmãos. Eu estou um pouco rouco, né? Então talvez a voz ela falhe em alguns momentos, mas eu acredito que vai dar para a gente fazer essa mensagem e proclamar aqui o reino de Deus, tá bom? Então vamos lá. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem amor, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo. O medo, ele é uma emoção, né? Assim como a raiva, o nojo, a alegria, a tristeza, né? E ele tem todo um contexto, evolutivo, né? Mas o conceito em si, ele é o que a gente chama de uma resposta emocional, né? Biologicamente adaptativa e determinada, né? Foi através dessas respostas, desse ambiente, né, que até então um ambiente hostil e difícil de habitar, que nossos antepassados viveram, né? E aí, para que eles pudessem sobreviver, eles se reuniam em grupos, né? E os grupos tinham uma organização social, né? E esses líderes, né, ou esses liderados, obedeciam aos grandes líderes, né? E o fator medo ajudava nessa organização. Então, assim, é interessante a gente pensar que o medo, ele tem esse cunho de evolução da espécie, porque ele fala da evolução da espécie, né? O medo faz com que nós tomemos decisões, o medo faz com que a gente se organize, o medo faz com que a gente tenha atitudes. Então, como uma emoção que está presente na evolução da espécie, né? O medo, em determinados momentos, ele vai nos ajudar, ele vai nos organizar, ele vai fazer bem, né? Para as tomadas de decisões que devem ser feitas a nós, né? Ele sempre vai nos levar, né, a tomadas de decisões. Então ele tá ligado diretamente ao instinto de sobrevivência da espécie, né, que nos faz ter atitudes de se organizar em determinados momentos. Mas também a gente pode observar que se o medo ele não for administrado como uma emoção, né, que nós temos, que faz parte da sobrevivência da espécie, ele pode ser o maior ladrão de nossos sonhos, né? Então veja só, talvez as pessoas sofrem por não ter conseguido algo, né? Ou se frustram por nunca ter tentado, né? Às vezes temos oportunidades na nossa vida e nem sequer tentamos, né? E isso mais tarde pode gerar uma outra consequência para nós, né? E aí a gente sofre às vezes por nunca ter tentado algo, né? Poderia até não ter conseguido, mas o momento de agir, o momento de ter atitude, em fazer, mesmo não tendo conseguido, né? Como a gente costuma dizer, né? O não já tem, então vou tentar, pelo menos, né,
Eu não vou ficar frustrado por nunca ter tentado algo. E aí a gente pode, eu elenquei aqui 3 momentos da Bíblia que eu acho interessante para esse momento que nós estamos aqui, que é 3 situações, né? A primeira, a menina que era serva, ali, servia ali na família de Naamã, né? Onde Naamã estava, né? Ela não teve medo de dizer para Naamã, olha, lá em Israel tem profeta. Se você for lá, com certeza você vai ser curado dessa lepra aí, porque lá tem Deus, lá tem homem de Deus, lá tem a presença de Deus, ali ele vai te curar dessa enfermidade e vai te tornar limpo. Então ela foi ousada, não teve medo de dizer para Naamã que se ele fosse até Israel, ele seria curado, né? Não ficou ali calada, silenciosa, né? Mas ela foi e falou com ousadia, né? O menino também, ele não teve medo, né, de entregar os 5 pães e os 2 peixinhos ali para a multiplicação dos pães. Se ele tivesse medo, talvez aquilo ali não tivesse acontecido, mas ele foi ousado, né? Ele foi ousado e entregou o cesto ali com os pães e os peixes, e Jesus multiplicou ali para que todos pudessem ser saciados ali, porque o povo estava faminto, né, conforme a palavra diz, e aquela multiplicação saciou a fome de todos ali ao redor. Então, por causa de uma ousadia, né, superando o medo. Uma outra coisa que eu falei, são 3, né? Então a terceira é Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas, né? Ele teve aquele medo depois, né? Porque ele viu as turbulências ao redor, mas no início ele não teve, ele foi ousado. Ele disse assim: se és tu, então deixa eu ir ter contigo. E Jesus falou para ele: vem, pode vir. E ele foi, sem medo, andou, né? E aí, com o tempo, ele começou a ver as coisas ao redor, tirou o foco daquele que é o centro de todas as coisas, deve ser o centro de todas as coisas, e começou a afundar. Mas ele foi ousado. A gente não pode dizer que Pedro não andou. Pedro andou sobre as águas, né? E todas essas 3 atitudes demonstram, né, essa conotação de ousadia, de intrepidez, né, que faz com que essa emoção chamada medo ela possa ser superada, né? Por isso que a palavra diz que o amor lança fora todo o medo, né? Então, assim, às vezes são colocadas situações, circunstâncias, adversidades ao nosso redor para que a gente tenha que tomar atitudes, né, com relação àquilo. E essas tomadas de decisões perpassam pela emoção do medo, né? O que será que vai acontecer? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu tento? Será que eu não tento? Né? E aí a gente acaba, às vezes, perdendo as oportunidades que a vida oferece por causa do medo, né? Porque não tomamos aquela decisão ou fazemos aquilo que temos que fazer e depois a gente fica aí, né? Poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse agido daquela forma, talvez não teria sido assim, talvez não teria sido dessa forma, talvez as coisas mudariam para mim, talvez eu não estivesse nessa situação, né? Não estivesse passando por isso, mas na hora eu senti medo e eu recuei, né? Então, esse medo ou esse recuo, né, fez com que o medo roubasse teu sonho, teu objetivo, tua ousadia, tua intrepidez, a tua chegada, o teu momento, né, a tua partida, porque ele veio e roubou, né? Mas a palavra de Deus diz que nós temos intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos com ousadia, e nós temos que ter ousadia. Então o medo ele surge, né, nesse cenário como algo que pode nos ajudar, sim, né,
a ter esse enfrentamento, ter esse momento de buscar aquilo que às vezes nós queremos, temos medo de agir, nos sentimos fracassados ou incapazes de fazer por causa do medo. Mas o medo firmado na palavra do Senhor, no amor de Deus ali, como sobrevivência para a gente ter mudanças, ter transições, passar de um lado da ponte para outro, mudar um pouco aquilo que é a nossa vida em alguns momentos, em algumas ações, em algumas áreas, vão nos ajudar bastante. Eu espero que você tenha aprendido através da palavra e vamos ser ousados, O amor lança fora todo medo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja nesse dia, esteja com você, esteja com a tua casa, com a tua família e derrame sobre você a sua graça e o seu amor, em nome de Jesus. Amém.